e abençoando. Em nome de Jesus. Estou debaixo de bênção do meu bispo Mário Cardial. Faço parte da Igreja Evangélica Pentecostal do Arrebatamento. Amém? Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera. Todos acharam, diga amém. Assim está escrito: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Somente até aí, toma os seus assentos em nome de Jesus. Irmãos, o livro do Apocalipse é um livro a qual foi escrito pelo apóstolo João. Esse João é o discípulo a qual Cristo havia escolhido para uma grande obra na terra. João, ele é considerado o apóstolo do amor, é aquele discípulo a quem Jesus amava, porque Jesus havia escolhido 70, dos 70 tirou 12 para andar ao seu lado, dos 12 escolheu 3, e dos 3 ele tirou um que era o mais íntimo. João era tão íntimo que ele era o único discípulo que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. João era tão íntimo que foi o único discípulo, quando Jesus estava sendo crucificado na cruz, ele estava ao pé da cruz vendo seu Senhor sendo crucificado. Esse João que era íntimo, ele vai ter o privilégio que Pedro não teve, que Tiago não teve, que Filipe não teve, que Bartolomeu não teve, que Paulo não teve, que nenhum outro dos demais discípulos ou apóstolos não tiveram, que é de contemplar a nova Jerusalém. Esse discípulo chamado João, ele vai ter esse privilégio, mas o motivo para o qual ele teve o privilégio de ver e contemplar esta santa cidade que é a Nova Jerusalém, é porque ele era o discípulo mais íntimo de Jesus. E todo aquele que é íntimo de Jesus, ele chega aonde ninguém ainda chegou. Todo aquele que é íntimo de Jesus, ele alcança aquilo que ninguém ainda alcançou. Todo aquele que é íntimo de Jesus, ele recebe aquilo que ninguém ainda recebeu. Todo aquele que é íntimo de Jesus, ele vê aquilo que ninguém ainda contemplou. O segredo para você chegar onde ninguém chegou, ver o que ninguém viu, conquistar o que ninguém ainda conquistou, é você ser íntimo daquele que te chamou. É só você ser íntimo de Jesus. Os íntimos de Jesus estão aqui nesta noite. Se estão, já pode dar glória para Jesus de Nazaré. Ele vai ser tão íntimo que ele vai ter o privilégio de escrever acerca do livro do Apocalipse. Quando você lê o capítulo 1, versículo de número 9, ele vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O interessante é que esse João, ele vai ser perseguido por um imperador chamado Domiciano. Diz a história que Domiciano pega João e lança ele dentro de uma ilha. Essa ilha é a qual ele relata no capítulo 1, versículo de número 9. A ilha de Pátimos, uma ilha de segurança máxima, que quando João foi lançado dentro desta ilha, ele não tinha nenhuma expectativa de poder sair daquela ilha, a não ser que o imperador desse
desse ordem para que soltasse João. João agora se encontra exilado e preso dentro de uma ilha de segurança máxima. O interessante é que ele está longe da igreja, ele está longe dos irmãos, ele está longe dos amigos. O único que ele não está longe é de Deus, porque Deus está com João. Deus visita João dentro da ilha. Você pode estar longe de amigos, só não pode estar longe de Deus. Você pode estar longe da família, só não pode permanecer longe de Deus. Você pode estar longe de esposo e de esposa, você só não pode estar longe de Deus. Permaneça com Ele, fique com Ele, viva com Ele, caminha com Ele, esteja com Ele, porque sem Ele você não chega a lugar nenhum, sem Ele você não cresce, sem Ele você não progride, sem Ele você não alcança, sem Ele você não conquista, sem Ele você não vai a lugar nenhum, sem Ele o seu ministério não avança, o seu ministério não progride, o seu ministério não vai longe. Eu já estou sentindo Ele aqui. Alabás, surimicanta, alabás. Permaneça com Ele. Ele mesmo disse em João 15:5: sem mim nada podereis fazer. Tem que ter Ele na vida, tem que estar com Ele. Ele está longe de todo mundo, mas menos de Deus. Deus está com João. Aí ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência ou na perseverança em Jesus Cristo. Quando ele diz: eu sou companheiro na aflição e no reino, ele está dizendo: por causa do reino que eu sirvo, eu sou perseguido. Por causa do reino que eu sirvo, eu sou caluniado. Por causa do reino que eu sirvo, eu sou defamado. Por causa do reino que eu sirvo, eu sou perseguido. Por causa do reino que eu sirvo, o diabo todo dia se levanta para tentar me parar, tentar me abater, tentar me tirar do caminho certo. Todo dia o diabo se levanta e vem para tentar me derrubar. Por causa do reino eu sou perseguido. Alguém poderia olhar para João e fazer uma pergunta: João, mas qual é o segredo para até hoje tu tá de pé? Qual é o segredo para até hoje tu tá servindo a Jesus? Qual é o segredo para até hoje, no meio de tudo que tu tá passando, tu permanecer na presença deste Jesus? Ele ia olhar e ia responder: sabe qual é o segredo? Não, João, qual é? É a minha perseverança em Jesus Cristo. Por que, João? Porque quem persevera não para por qualquer coisa. Quem persevera não para por causa de luta. Quem persevera não para por causa de levante. Quem persevera não para por causa de calúnia. Quem persevera não para por causa de perseguição. Quem persevera não para por causa de cara feia. Quem persevera não para por causa de fofoca. Quem persevera não para por causa de perseguição. Quem persevera, ele está vendo na luta, vindo do lado, do outro, da frente, de trás, mas ele está dizendo: capeta, a luta pode vir, tu pode se levantar, pode me perseguir, mas eu continuo caminhando, eu continuo caminhando, eu continuo caminhando, eu continuo caminhando, eu continuo perseverando em Cristo Jesus. Tem que alguém que está perseverando nele? Tem. É por isso que a luta não te parou, é por causa da perseverança. É por isso que a prova não te parou, é por causa da perseverança. É por isso que o diabo até hoje não conseguiu te derrubar, porque você é alguém que persevera. Tem aqui os perseverantes. Se tem, adora. Se tem, exalte. Se tem, dá aleluia. Se tem, dá glória para Jesus de Nazaré. E companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Duas coisas: palavra e testemunho. Não adianta ter palavra e não ter testemunho de homem de Deus. Não adianta ter palavra e não ter testemunho de mulher de Deus. Não adianta louvar bem e não ter testemunho de homem de Deus e de mulher de Deus.
pregue bem, louve bem, mas tenha testemunho de homem de Deus. Seja que nem Obadias, é crente dentro do palácio de Jezabel e também é crente do lado de fora. É crente em casa e também é crente do lado de fora. Porque tem uma geração que dentro da igreja da glória, lá fora chama palavrão. Dentro da igreja, aleluia, acaricia a mulher, chama de amor, mas dentro de casa mete a peia nela, né? Tenha testemunho, rapaz. Tenha testemunho de homem de Deus. Seja um Obadias na vida. Seja fiel ao Deus que você serve. Tenha testemunho. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que me dizia: o que vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais eu vi um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com uma veste comprida até os pés, e cingido pelo seu peito com um cinto de ouro. A veste de Jesus não era até aqui, era até os pés, era comprida até os seus pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. O interessante é que ele está vendo Jesus no meio de 7 castiçais. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas, e no meio dos 7 castiçais que representam as 7 igrejas, Jesus, ele está vendo Jesus, João está vendo Jesus no meio dos 7 castiçais que representam as 7 igrejas. E quando João vê Jesus no meio dos 7 castiçais que representam as 7 igrejas, era Jesus olhando e dizendo: João, eu ainda estou no meio da minha igreja, eu ainda permaneço no centro da minha igreja, eu ainda estou no meio da minha igreja, e enquanto eu estiver no meio, João, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Aleluia. Porque quem está no meio não é capeta, quem está no meio não é Satanás, quem está no meio é aquele que olhou para Pedro e disse: eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Porque não vai prevalecer, Senhor? Porque o inferno tem Lúcifer, mas a igreja tem Jesus de Nazaré. O inferno tem Satanás e seus demônios, mas a igreja, ela tem Jesus de Nazaré. É por isso que decreto não para a igreja, é por isso que decreto não fecha a igreja, é por isso que o capeta já tentou de todas as maneiras acabar com a igreja, fechar a igreja, acabar, aleluia, com os crentes, mas ele não consegue. Ele pode até fechar o templo, mas a igreja continua pregando, a igreja continua louvando, a igreja continua adorando. Por que, missionário? Porque isso aqui é apenas um lugar aonde a igreja se reúne para cultuar ao Criador de todas as coisas. Então ele não para a igreja, essa é a raiva dele, porque com a igreja tem alguém maior do que ele, com a igreja tem alguém que é muito mais poderoso do que Satanás. Ele está dizendo: eu vi o Senhor no meio de 7 castiçais, seu cabelo e cabeça era branco como a neve, como a lã, os seus olhos como chama de fogo, na sua mão direita tinha 7 estrelas, representando os 7 anjos das 7 igrejas. O seu rosto brilhava como o sol, quando na sua força resplandece. Aleluia. Saiu uma espada de 2 gumes da sua boca, e os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado dentro de uma fornalha. E os seus olhos eram o que? Castanho não, era azuis não, aleluia, eles eram verde não, os seus olhos eram como chama de fogo, aleluia. E quando eu vi, eu caí sobre os meus pés, sobre os seus pés como morto, e ele pôs a sua mão sobre mim dizendo: João, não temas, eu sou o primeiro e também o último,
vivo. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo e vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Aleluia. Agora João, ele vai ser designado para enviar 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Ele envia as cartas, mas sabe o que é interessante? É que quando chega no capítulo 4 do Apocalipse, João vê uma porta aberta no céu. Quando ele vê essa porta aberta no céu, ele ouve uma voz que vai dizer: João, sube cá. Essa palavra sube cá significa acerca do arrebatamento da igreja, porque há quem diga que o capítulo 4 do livro do Apocalipse é o momento em que a igreja é retirada da terra, porque quem está dizendo sube cá é Jesus. Jesus é o noivo, e quem está ouvindo a voz é João. João é a noiva do noivo, que é Jesus. Então ali é o arrebatamento da igreja, mas só que João não tem força para entrar naquela porta que ele vê aberta, mas só que o que capacita para ele entrar por ela é a voz daquele que ele ouve falando com ele: sube cá. Aí ele vai dizer: imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e quando ele é arrebatado, ele já se encontra do outro lado da porta. Por que, missionário? Porque ainda que prega bem, mas não é porque você prega que você vai ir para lá, não é porque você canta que você vai ir para lá, não é porque você toca que você vai ir para lá, não é porque você paga muito preço que você vai ir para lá. Obra não vai colocar ninguém no céu. Paulo diz que nós não seremos salvos por causa das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus naquele grande dia, mas somos salvos pela graça, que é charis no grego, o favor imerecido de Jesus. Não é pelos nossos méritos, é pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, a qual ele fez por nós. Então ele se encontra já do outro lado daquela porta. Quando ele se encontra do outro lado da porta, significa que ali naquele momento a igreja foi arrebatada. Capítulo 5 não vai falar sobre a igreja, vai falar sobre quando Jesus pega o livro da mão de Deus e abre, que o ancião olha para João, que está chorando no lugar errado, no lugar onde não tem choro, e vai dizer: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar os 7 selos. Aleluia. Jesus pega o livro, a partir do capítulo 6 vai dar início o período da grande tribulação. Quando ele abre o primeiro selo, aparece um cavaleiro branco. Esse cavaleiro branco, que ele tem um arco, e ele recebe uma coroa e sai vitorioso, e para vencer, ele é o anticristo, que ele vem com um arco, que arco fala sobre alcance, até onde vai alcançar o seu governo. E o interessante é que a cor branca fala do período da falsa paz, a qual ele vai trazer sobre a terra durante 3 anos e meio do período da grande tribulação. Mas só que sabe o que é interessante? É que nesse momento em que o anticristo aparecer, surgir, se manifestar, a igreja não está mais na terra, a igreja não se encontra mais aqui. Por que, missionário? Porque a igreja já vai ter ouvido o soar da última trombeta, e quando ela ouvir o soar da última trombeta, ela vai subir e se encontrar com Jesus nos ares, conforme Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17 e 18, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, aleluia, juntamente com ele nas nuvens, a se encontrar com o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, e depois deles nós seremos o que? Arrebatado juntamente com eles até as nuvens. Até no arrebatamento vai ter união. Aí você quer subir falando mal do irmão, falando mal da irmã, falando
falando mal do pastor, falando mal da pastora, falando mal do teu líder, aleluia, no céu não tem desunião, até no arrebatamento só vai subir quem é unido, porque vai todo mundo junto, não vai ir, aleluia, só a Deus amor, não vai ir só a Maco, não vai ir só o arrebatamento, não vai ir, aleluia, só o universal, vai todos aqueles que foram lavados, que foram remidos, que foram comprados, que foram redimidos pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do arrebatamento estará aqui nesta noite, porque eu acredito que esta geração não é a geração que vai descer a sepultura, mas é a geração que vai ouvir o soar da última trombeta, vai ouvir o soar da última trombeta. Quem vai ouvir? Quem vai ouvir? Alabás, suribicanta, alabaixa. Quem vai ouvir o soar da última trombeta? Adore a Ele, 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 exalte a Ele, porque a qualquer momento Ele vem arrebatar a igreja, a qualquer segundo Ele pode vir arrebatar a igreja. A igreja está aqui, tá? A igreja do arrebatamento está aqui, tá? A igreja que vai ouvir o soar da última trombeta. Se está aqui, adora. Se está aqui, exalte. Se está aqui, glorifica. Adore, 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 adore a Ele. A igreja foi arrebatada, capítulo 4 do Apocalipse. Capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, não aparece a igreja. Porque tem aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. São os pós-tribulacionistas. Eu acredito no pré-tribulacionista, que é antes da grande tribulação se iniciar, a igreja é retirada da terra. Porque assim como Deus, antes de mandar o dilúvio sobre a terra, colocou Noé para dentro da arca, e passou-se 7 dias, só depois que o dilúvio caiu. Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, os anjos olharam para ele e disseram: sai daqui, porque enquanto tu estiver na cidade, nós não poderemos fazer coisa alguma. Então, enquanto a igreja estar aqui, ela não vai se iniciar. Porque tem um que está detendo o anticristo para não aparecer. O iníquo, o homem sem lei, o filho do diabo, o perverso. E quem é esse, missionário? Segundo a Tessalonicenses 2, Paulo diz: porque há um que está detendo, até que do meio seja tirado. Então se revelará o iníquo, que no grego é homem sem lei. Esse que está detendo o anticristo não é um demônio, porque demônio não pode descer o outro. Porque Jesus disse que uma casa dividida não prospera. Um reino dividido não prospera. E se tem uma coisa que o reino da treva zela, é pela união. Eles são organizados. Nenhum quer tomar a função do outro. Mas tem um que está detendo ele. Quem é? É aquele que cuida da igreja. É aquele que quando Jesus olhou para os discípulos em João 14, 16, ele disse: eu rogarei ao Pai para que vos dê outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e nem o conhecer, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós.
Ele está detendo o anticristo para que o anticristo não apareça. Mas quando a igreja subir, ele se manifesta. Quando a igreja for arrebatada, a primeira coisa que acontece, ela entra no tribunal de Cristo. Conforme Paulo diz, 2 Coríntios 5:10, que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para ser julgado conforme as nossas obras, e receber o galardão por elas. Quando a igreja comparecer no tribunal, o fogo da santidade de Deus vai provar as nossas obras. 1 Coríntios 3, 13, 14 e 15, Paulo relata: aquele que o fogo reprovar a obra dele, perderá a recompensa. Aquele que for aprovado, receberá a recompensa. Porém, no tribunal de Cristo não é condenatório para a alma, só para as obras. Porque quem está lá já está salvo. A igreja, quando comparecer lá, ela já está salva, porque já foi arrebatada. Lá é apenas para receber a recompensa. Se você pregou e ganhou almas, se você louvou e ganhou almas, vai receber a recompensa pelo trabalho feito para Cristo aqui. Após a igreja receber a recompensa, ela entra nas bodas do Cordeiro. E quando ela entrar nas bodas do Cordeiro, nós vamos sentar ao redor daquela mesa imensa. E Jesus vai vir servir a igreja. E lá vai estar Isaac, Abraão, Jacó. Lá vai estar Paulo, Pedro, Timóteo, João, Felipe, Natanael, Bartolomeu. Mas o mais precioso não é Paulo, o mais precioso não é João, o mais precioso não é Abraão, Isaac nem Jacó. Quem é missionário? É Jesus de Nazaré. Ele vai estar lá. A igreja vai ver ele face a face. A igreja verá ele. A igreja verá Jesus um dia. João disse na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2: porque ainda não foi manifesto o que havemos de ser, mas quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele, e o veremos face a face. Hoje nós conhecemos ele por parte, por aquilo que está escrito na palavra, por aquilo que ele faz aqui. Mas um dia a igreja vai conhecer o Criador, o Nazareno, o Todo-Poderoso. A igreja vai conhecer o Adonai, o Elohim. Ela vai conhecer. Quem vai conhecer ele? Quem vai conhecer ele? Quem vai conhecer Jesus? Abre a boca e manda glória para Jesus de Nazaré. Alabás, surimi canta, alabás. Enquanto nós estivermos no tribunal, nas bodas do Cordeiro, ceando, se alegrando, festejando, quem ficou aqui vai saber como é ver Deus irado. Porque Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. A Bíblia diz em Apocalipse, o capítulo de número 6, versículo 15 e 16, que os reis, os poderosos, os grandes, os tribunos, as donzelas, os moços vão entrar nas cavernas e vão dizer: monte caia sobre nós.
e nos esconda da ira daquele que está sentado no trono. A paz e da ira do Cordeiro. O Cordeiro um dia vai descer irado aqui na terra. Aleluia. E aquele que ficar aqui vai ver Deus irado. Aquele que quer brincar de ser crente, aquele que quer brincar de ser, aleluia, crente, que quer brincar com as coisas de Deus, que quer brincar, aleluia, com as coisas que é santa e sagrada, vai ver um dia Deus bem irado se não se arrepender. Aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, versículo de número 6, que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Hoje quem foge da morte somos nós. Ninguém quer morrer, mas na grande tribulação aquele que ficar vai desejar morrer, vai procurar a morte, vai dar tiro na cabeça, mas não vai morrer, vai se esfaquear, mas não vai morrer, vai se jogar de cima de precipício, mas não vai morrer. Por quê, missionário? Porque aquele que tem a chave da morte, aquele que tem o domínio sobre ela, aquele que tem autoridade sobre ela, vai prender a morte durante 5 meses. Os homens vão querer se matar, vão querer tirar a sua própria vida, mas sabe o que eu tenho? É uma notícia para o capeta. Por quê, missionário? Porque nesse dia, naquela hora, naquele momento, a igreja vai estar lá nas bodas ceando, a igreja vai estar lá com Jesus adorando, a igreja vai estar lá com o poderoso ceando, a igreja vai estar adorando a Jesus de Nazaré. Então permaneça firme, continua firme. Dói, é difícil a caminhada, mas valerá a pena cada choro, cada lágrima, cada dor, cada espinho, cada pancada, cada sofrimento. Um dia vai valer a pena, porque um dia o sofrimento acaba, a dor acaba, a luta termina quando nós estivermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Já estou correndo para terminar. Os homens vão tentar se matar. Se você soubesse a noção, tivesse noção do que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. A gente lutava todo dia para se aproximar mais de Cristo, para se achegar mais para perto dele, porque ele é a única salvação para nossa alma. Ele é a nossa única esperança. Apocalipse 9,14, a Bíblia diz que tem 4 anjos presos ao Rio Grande Eufrates. Esses 4 anjos serão soltos na grande tribulação. A Bíblia diz que o anjo passeia e vai dizer: solta os 4 anjos que estão presos junto ao Rio Eufrates, que estão preparados para dia, hora, mês e ano, para matar a terça parte dos homens sobre a terra. 4 anjos vai matar a terça parte da humanidade e ficará aqui. A Bíblia diz que o anticristo, o alvo dele vai ser a nação de Israel, o povo hebreu, que é o povo escolhido. Nós fomos adotados, nós estamos de carona, porque a Bíblia diz: ele veio para o que era seu, mas não receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Ele vai perseguir Israel,
com todas as nações mais poderosas que existem na face da terra. Porque o alvo de todas as nações será a nação de Israel. Mas só que quando eles estiverem cercados em Israel, em Jerusalém, e todos os mísseis estiverem apontados para a nação, tanques de guerra, canhões, bombas, armas, vai ser nesse momento, porque os judeus não creem que Jesus veio, eles ainda aguardam o Messias. Eles vão começar a clamar pelo Messias nesse momento. E quando eles começam a clamar pelo Messias, a Bíblia diz em Zacarias 12:10 que Deus derrama o espírito de súplica sobre eles. E eles começam a clamar reconhecendo o Messias. Enquanto eles estão clamando, eu imagino o clamor deles entrando lá dentro das bodas do Cordeiro, lá onde está Jesus com a igreja. Aí eu imagino Jesus se levantando da cadeira dele, olhando para a igreja e dizendo: igreja, se prepara. Gabriel, se prepara. Arcanjo Miguel, se prepara. Serafim, se prepara. Querubim, se prepara. Por quê? Porque eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Eles estão me reconhecendo como Messias. Eles estão me clamando. E o que é que tem, Senhor? Vamos descer na terra dos viventes. Mas dessa vez eu não vou para morrer. Dessa vez eu não vou como cordeiro. Eu irei como é o Senhor vai, Senhor. Eu irei como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele diz: eu irei descer, João vai contemplar Apocalipse 19:11. E eu vi o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Sobre a sua cabeça tem muitos diademas, tem um nome na sua testa que ninguém sabe senão ele mesmo. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o qual se chama é a palavra de Deus. E eu vi os exércitos do céu montados em cavalo branco, vindo com aquele que está no cavalo branco, e é ele mesmo que vai reger as nações com vara de ferro, e é ele que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua coxa tem uma escritura dizendo: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está descendo. Aleluia. Na primeira fase ele veio secretamente, só para a igreja. Mas na segunda ele vem visivelmente. Apocalipse 1:9. E todo olho o verá. Até 1:7. E todo olho o verá. Até o mesmo que os traspassaram. Aleluia. E todas as nações da terra plantearão perante ele. Ele está vindo visivelmente. Todo olho está vendo ele. A Bíblia diz em Apocalipse que a luz do sol não vai brilhar, e nem a lua, tudo vai ter escuridão. Por que, missionário? Porque na hora que ele aparecer, a Bíblia diz em Mateus 24: e aparecerá um sinal do Filho do Homem no céu, vindo com a nuvem e com poder, grande glória. Quando aparecer o sinal do Filho do Homem no céu, todos aqueles que estão na terra, a terra está tomada pela escuridão. Imediatamente, quando brilhar a luz, eles vão fazer isso aqui, ó. E lá vem o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando ele estiver vindo, eles vão olhar e vão perguntar: o que são isso na tua mãos? O que foi essas marcas? Ele vai olhar e vai dizer: essas marcas foi o que eu fui ferido na casa de meus amigos. Eu vim para salvar eles, mas eles me feriram, me crucificaram, me colocaram no madeiro. Mas só que ele está descendo, e quando ele está descendo, o
anticristo e todas as nações, a Bíblia diz que vão tentar guerrear contra aquele que está vindo no cavalo branco. Mas só que enquanto eles tentam guerrear, a Bíblia diz que ele desfará com todos eles só com o sopro da sua boca. E quando ele vem, a Bíblia diz que ele lança o Satanás dentro do abismo por 1000 anos. E quando ele lança o Satanás dentro do abismo, vai acontecer a última dispensação, que é a dispensação do milênio, o reino milenar de Cristo durante 1000 anos na terra. Ele vai implantar o seu governo em Jerusalém. Após isso, completa-se os 1000 anos. A Bíblia diz que Satanás vai ser solto e vai tentar enganar as nações Gog e Magog, cuja areia é como, aleluia, cujo número é como a areia do mar, não dá para se contar. Ele vai tentar guerrear contra os santos, mas a Bíblia diz que fogo do céu cai e consome todos eles. Satanás agora é lançado dentro do lago de fogo e enxofre, juntamente com o anticristo e o falso profeta. E a Bíblia diz que ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Atormentado no grego é sofrimento que não cessa. Quem vai para lá vai sofrer eternamente, vai chorar eternamente, vai sentir dor eternamente. Aí eu te pergunto, quer ir para o lago ou quer ir para o céu? Quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu, permaneça fiel. Se você quer ir para o céu, permaneça santo. Se você quer ir para o céu, permaneça verdadeiro. Se você quer ir para o céu, permaneça como as 5 virgens prudentes, com a lamparina acesa e com azeite de sobra. Permaneça preparado se você quer ir para lá. Vem o último juízo de Deus, o trono branco. Todas as almas desde a época de Adão vão ser julgadas para ser lançadas dentro do lago de fogo, que não creram em Jesus e não serviram a Deus. Aí quando chega Apocalipse 21, acho que João já está assustado de tanta cor que ele já viu, horrível. Mas o 21 ele olha e vai dizer: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar não existe mais. O que tu viu mais, João? E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu do meu Deus, ataviada como uma esposa, aleluia, para o seu marido. E eu ouvi uma voz do céu que dizia, e eu vi ao tabernáculo de Deus, aleluia, ali o povo será os filhos de Deus, e eu serei o vosso Deus, e ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais clamor, porque lá ele enxugará todas as lágrimas de nossos olhos. E aquele que estava sentado no trono disse: não escreve estas palavras, porque são verdadeiras e fiéis. Está consumado, está concretizado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu também sou o fim. Aí quando chega no 22, o versículo 11, João diz: e aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Por quê? Porque ele está vindo. Aquele que é justo, faça justiça mais ainda. Por quê? Porque ele está vindo. E aquele que é sujo, se suje mais ainda. Quer ficar, continua se sujando. E aquele que pratica a injustiça, continua fazendo injustiça. Mas uma coisa eu te digo: ele está vindo. Aí cedo chega no 20, o versículo 20. Eu imagino alguém olhando: João, mas para que tudo isso? Porque tu relatou tudo isso? Aí ele vai dizer: por quê? Por que, João? Porque aquele que testifica estas coisas diz:
certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ele usa uma palavra no aramaico, dizendo: amém, Maranata, ora vez, fica de pé, amém, Maranata, ora vez, Senhor Jesus. O noivo está declarando, dizendo: certamente cedo veio. João, que é a noiva, está dizendo: amém, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só pode dizer Maranata quem está preparado, esperando o noivo chegar. E qual foi a mensagem de João? Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Alabás, Suri me canta, alabás. Quem é que sente a presença do noivo aí? Quem é que está sentindo a presença do noivo aí? Quem é que está sentindo a presença do noivo aí? O noivo, a qualquer momento, vai chegar. Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja. Ele virá buscar a igreja. Ele virá buscar a igreja do ministério do avivamento, casa de oração. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Adore, 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 adore. Em breve Jesus no céu vai aparecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas a igreja será arrebatada num piscar de olho. Vai acontecer o maior evento mais aguardado pela igreja. E qual é esse evento missionário? Não é o avivamento que muitos estão esperando, porque eu estou esperando a volta do meu Salvador Jesus Cristo. Ele virá buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja, que foi lavada, remida, comprada pelo sangue de Jesus de Nazaré. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. o meu noivo esperado, Eu abro a minha casa. Só quem abre a casa para ele entrar aí. Só quem acredita que ele vai vir, adora ele. Aquele quem? Jesus, que testifica o que? Essas coisas. Diz, o que ele diz? Ora vem, certamente cedo vem. E não vai demorar.
Ele não vai tardar. E João, que é a noiva, declara dizendo: amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o seu maior desejo. Esse deve ser o maior sonho da sua vida. É um dia poder morar com Jesus lá na glória. Eu já vou terminar. Antes de eu passar o microfone. Toda pregação faça essa pergunta. Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém para se reconciliar com Ele? E quanta festa acontece aqui, lá não acontece nada. Mas quando uma alma se rende, lá tem festa. Tem mais alguém? Se tem, vem aqui na frente, rápido. Tem gente que diz: eu estou esperando Deus tocar no meu coração. Quando Ele tocar, eu vou. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está dizendo: estou todo dia batendo na porta do teu coração. Tu que não dá ouvido à minha voz e abre para mim entrar. Todo dia ele está: toque. Abre a porta, filho. Abre a porta, filho. Jesus salvou 4 almas, já tem mais alguma? Tem?